E até quando você manterá os seus olhos fechados em relação à verdade? A verdade, a verdade que te salva, a verdade que me salva, a verdade que nos salva. Até quando você estará enganado acerca daqueles que escondem o verdadeiro Deus de você? Eu quero te dizer que se você acha, se você pensa que Deus fica disputando aquela corda de aço com o inimigo de nossas almas, se você acha que Deus fica tirando ali o braço de ferro, quem tem mais força, o inimigo de nossas almas, se você realmente pensa, se você acha que todos os problemas que você vive, que surgem, tudo que você tem o discernimento que é sobrenatural e que é o inimigo o causador de tudo isso, e você passa a seguir uma receita escrita por homens para fazer certas movimentações repetitivas e constantes durante alguns dias, semanas, enfim, acreditando que nessa luta Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, nosso Pai, irá conseguir vencer as obras do inimigo contra ti. Que você só conseguirá, de uma certa forma, se você fizer campanha, jejum, oração, não sei quantos dias, para fortalecer Deus, para que Deus consiga vencer as obras do inimigo contra ti. Tem alguma coisa errada aí. Não tá errado jejuar, não tá errado orar, não tá errado fazer campanhas de exaltação ao Senhor, glorificar ao Senhor e pedir pela misericórdia do Senhor que Ele te fortaleça, para que Ele venha realmente abrir os seus olhos, para que realmente você venha se alimentar cada vez mais das leis de Deus, para estar dentro do que realmente deve ou não deve fazer, e aquilo que não deve fazer, que tem sido aberta a porta, a brecha, que é o caminho por onde o inimigo de nossas almas entra por lá e inicia as guerras, as lutas e todas as coisas contra a sua vida. Se você não tiver esse discernimento, se você não ler as leis de Deus, se você não souber que quem causa com que o inimigo vá até você e vença é você mesmo, quando você está em pecado. Então, nós devemos temer a Deus em primeiro lugar, porque quando nós não estamos em santificação, nós não estamos dentro das leis do Senhor, e nós não conhecemos a verdade para que possamos ser libertos, nós mesmos acabamos, de uma certa forma, direta ou indiretamente na nossa cabeça, nos autodestruindo. Porque se Deus já deixou as leis dele, quando o povo estava meio perdido, que não sabia o que era não sabia muito o que era certo, o que era errado, quando foi tirado do Egito, quando passou pelo deserto, Deus, o Todo-Poderoso, deixou suas leis para discerni-los. E essa lei é a lei que nós devemos buscar. É a lei que os nossos, como diz, líderes precisam nos ensinar. Por isso é necessário que nós realmente compreendamos a história desde lá do início, desde Gênesis, a criação, desde quando Deus escolheu o seu povo, que vivia na escravidão lá no Egito,
e retirou o seu povo do Egito e caminhou com o povo no deserto durante 40 anos. E Deus ali tinha contato direto com o povo. E Deus fez chover maná, e Deus mandou codornizes, e Deus falava com eles através de uma nuvem, e a nuvem ia direcionar. Gente, Deus, ele é o Todo-Poderoso. A luta de Deus não é contra o inimigo de nossas almas para medir força com ele. Deus, ele não mede força com o inimigo, que é o inimigo de nossas almas. Não mede, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. Você tá entendendo? Quando eu falo o Todo-Poderoso, eu não tô falando da boca para fora. Eu não tô falando só teoricamente, ou porque de repente eu acho bonito falar, o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Ele é o único e verdadeiro Deus. Não existe outro. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. É ele que comanda, é ele que manda, é ele que faz, é ele que desfaz. É ele. Você tá entendendo? Quando de repente não te explicaram exatamente quem é Deus, você acaba não conhecendo a verdade e não sendo liberto. Quando você se interessa em saber de onde tudo surgiu, como foi, por que aconteceu, quem era Deus, de repente você tem buscado saber quem são os profetas, quem foram os profetas, quem foi o povo judeu, quem foi o povo de Israel, Mas você realmente tem se interessado em saber quem é o grande eu sou? Quem é Deus? O povo judeu pode te ajudar. Eles, mais que ninguém, eles sabem. Sim, eles sabem quem é. E quantas vezes você viu na Bíblia o relato, o testemunho que Deus, ele lutou contra o inimigo? Quantas vezes Deus lutou contra Satanás? Por favor, que Deus abra o seu entendimento, o seu discernimento. Quantas vezes Deus lutou contra Satanás? De repente você fica seguindo uma linha aonde você acha de repente que são dias, são sequências de dias e semanas, são doações, ofertas. Deixa eu te falar, tem tanta gente que realmente faz a obra de Deus na caridade. Existem instituições, sim, que foram levantadas por Deus para ajudar verdadeiramente os amados do Senhor, os necessitados, os pobres, as viúvas, os órfãos, os doentes. E de repente você tem se deixado ser enganado por algumas coisas que muitos de nós ficamos enganados por muito tempo, mas a gente está vivendo dias que são tão óbvios. Tá tudo tão óbvio, quando nós realmente estamos voltados para Deus. Ao invés de você acreditar que de repente dando muito dinheiro, de repente fazendo campanhas constantes, Deus vencerá o inimigo e tudo será aberto para você, as bênçãos virão.
Se você faz campanha, jejum e oração para que Deus tenha misericórdia, perdoe seus pecados, te fortaleça, para que você realmente venha se santificar, que você venha ter o conhecimento da verdade, que é a verdade que realmente fecha as portas para o mal entrar, e você tenha a paciência, a humildade de observar as leis do Senhor e os mandamentos do Senhor e tentar viver conforme o que Deus quer que você viva, as portas elas são abertas. Agora, se você constantemente faz porque você acredita que Deus luta contra Satanás, que Deus mede força com ele, em o nome do Senhor Jesus, que seja repreendido todo engano na tua mente, na tua vida, no teu coração, toda palavra lançada, tudo que deixa tudo mal explicado, que não realmente mostra quem é o verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, o Criador do universo. Seja repreendido em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Deus, ele nunca lutou contra Satanás porque Satanás era mais forte que ele ou algo do tipo. Deixa eu te falar uma coisa. Em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 8 diz... Desculpa, não. Isso vem depois. Apocalipse 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O Cordeiro é o Senhor Jesus. O Cordeiro, ele já existia. Tem gente que acha que Jesus Cristo ele passou a existir quando ele nasceu no ventre de Maria, quando Deus colocou-o no ventre de Maria. O Senhor Jesus veio trazido aqui à terra através da barriga de Maria. Mas o Senhor Jesus, que é o Cordeiro Santo de Deus, ele já existia. E a partir do momento que Satanás foi expulso do céu, o Senhor Jesus é o Senhor Jesus que manda, que domina. Não são as suas ofertas, não são as suas constantes idas nas casas de pedra de oração. E para cada vez que você vai, você entregue algo achando que isso vai ser uma luta, uma guerra, uma vitória
contra o inimigo de nossas almas e as estratégias dele contra as nossas vidas. Ei, acorda. Quantas vezes Deus lutou contra Satanás? Quantas vezes? Por favor, não se deixe enganar. Ore por todos que existem dentro dessas casas de orações. Ore por todos eles. Ore porque lá dentro existem pessoas realmente que amam a Deus, pessoas realmente que temem a Deus, pessoas que realmente carregam o Espírito Santo, mas elas ainda não caíram. Elas ainda têm alguma coisinha que elas não conseguiram descobrir. Ore para que Deus prepare outra casa de oração para eles, para que Deus toque no coração deles e dos fiéis da verdade. Porque muitas das vezes essas pessoas, eles continuam obedecendo ordens e ensinando doutrinas de demônios e ensinando coisas que não existem, contrárias ao próprio Deus, contrárias, achando que aquilo é verdade. Eles estão sendo muitas das vezes inocentes, ou às vezes quando eles já têm o discernimento, eles têm pena dos fiéis lá dentro, que eles estão comprando a luta, a guerra deles. Eles não querem ver os fiéis perdidos novamente, não quer que os fiéis desistem de Deus, quando na verdade a verdade tem que ser dita. A verdade que liberta. E estar em Deus não é prisão. Estar em Cristo não é prisão. Não. Estar em Cristo, estar em Deus, é realmente possuir o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus, o amor a Deus é o que nos faz cada dia mais ter mais prazer em obedecer os seus mandamentos e suas leis, em procurar saber aonde erramos, procurar saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas em tudo. Isso é estar em Deus, é estar em Jesus. Tudo que envolve a vontade de Deus, tudo que agrada a Deus, tudo que orgulha a Deus, é estar em Deus. Então, se a gente busca obedecer os mandamentos, se a gente busca realmente lutar para estarmos santos e puros, fortes, todos os dias nos alimentando da palavra, renovando a nossa fé, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós temos uma total liberdade e não existe outra. Não existe liberdade maior do que conhecer a Deus de verdade. Eu tô falando porque há semanas atrás, se ela me segue aqui, se você estiver assistindo, eu não vou falar o seu nome, não me interprete mal, mas eu senti muita pena, eu senti algo que realmente eu me entristeci. Quando eu falei que Deus havia criado o Lúcifer, foi Deus que fez, é Deus que manda em tudo. É Deus que manda em tudo, para o inimigo fazer qualquer coisa contra nós. Tem que ter a permissão de Deus. Você está entendendo? Aquilo que você viu lá na história de Jó, no livro de Jó, não é só com Jó. Não. São com muitos e muitos. É Deus que libera, é Deus que não permite, é Deus que manda ir. É Deus que vai lá, fala lá, vai lá, prova. Vê se realmente Ele me ama. Vê se realmente Ele me busca, se realmente Ele me teme, se realmente Ele me conhece, se realmente Ele quer se edificar, se realmente Ele quer se libertar. Vai lá. Você acha que quando o inimigo tentou o Senhor Jesus, pelo amor de Deus, para de se enganar. Para de se deixar ser enganado.
O nosso Deus é o Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o nosso amor, toda a gratidão, abdicação, rejeitarmos tudo e todos por Ele, é obedecermos a Deus ao máximo possível, é tentar obedecer a Deus em tudo, é vencer o que nos vence, que paralisa de obedecer a Deus, é buscar a força que nos sustenta, é o amor a Deus, é o amor ao seu Cordeiro, seu Filho amado Jesus Cristo. É amar as coisas de Deus, é amar a aparência do bem, é amar, é buscar, não somente de teoria, não somente de palavras, mas de verdade. É fugir do pecado, é vencer, é se livrar, é se arrepender, é não cometer mais, é ter estratégias para se livrar, é ter estratégias para não voltar mais ao erro, não voltar mais ao pecado. É estar santificado, fortalecido. É estar em Cristo em todos os momentos. Nos momentos bons, nos momentos não muito bons, nos momentos tristes de aflição, momentos de dúvidas, momentos de tribulação, de dor, de perdas, de luto, de doença. O amor de Deus é muito grande para que nós continuemos com nossos olhos fechados. Conheça a Deus. Conheça o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De verdade. Não se deixe enganar. Vá ajudar as missões que realmente fazem a obra de Deus, que socorrem os seus, que socorrem aqueles que não têm nada aqui comer, aqueles que têm sua família perseguida, aqueles que não podem falar de Jesus, aqueles que não têm a liberdade que nós temos. Ajude essas instituições constituídas por Deus, não por homens, onde Deus foi o mandante, Deus foi o alicerce, o amor de Deus foi o princípio. Me perdoe se de repente está achando que eu estou falando bobagem, mas eu acabei de ler aqui. Você não vai achar nada aqui na palavra do Senhor dizendo que Deus luta contra o inimigo, contra Satanás, que Deus mede força com Satanás, que existe cabo de guerra, que existe braço de ferro. Quando ele foi expulso lá do céu, Deus enviou... Foram os anjos, anjo Miguel. Foram os anjos que foram lá e lutaram, guerrearam contra ele. É Deus que manda. É Deus que manda. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós em tudo. Não se deixe enganar de doutrinas de demônios, doutrinas de homens. Não se deixe enganar de falsos profetas. Não amaldiçoe-os. Não condene eles, porque é Jesus que vai fazer tudo, é Deus que julga, é Deus que é o juiz. Satanás é bem fraquinho, debaixo dos pés do Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso inimigo. Entenda, por favor. Abra os seus olhos, não se deixe mais ser enganado. Já estamos vivendo os últimos momentos, os últimos dias.
que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá muito fácil de conhecer a verdade. Tá muito fácil, gente. Só é buscar a Deus de pureza de coração, de verdade, sem interesse em coisas materiais, em sucesso, nas coisas terrenas. E eu fico triste, de verdade. E quando ela me falou algo e a gente conversou durante um bom tempo pelo telefone, eu sei que pode acontecer por tantos e tantos anos, ou às vezes décadas, nunca você parou para pensar nisso. Nunca te falaram a respeito disso, nunca. De repente você pode me interpretar de uma forma, não sei. Mas eu tô falando com pureza de coração, eu tô falando com a mais absoluta sinceridade e verdade diante de Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 8, agora sim, diz: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Leia o capítulo inteiro. Eu me entristeço de verdade, porque muitos realmente têm vivido décadas dentro de de denominações onde, infelizmente, não lhes é ensinado a verdade, e muitos vão acabar, se não acordarem, se continuarem dando prioridade a obedecer a homens e não a Deus, vão acabar perdendo sua salvação. São muitos fatores que faz perder a salvação. Mas eu acho que o mais triste é estar dentro de denominações, de casas de oração, templos feitos por mãos de homens. Irmãos, desculpa, porque às vezes eu não consigo completar as palavras, sai pela metade, sai por causa do que eu arranquei os dentes. Isso me prejudica muito no falar. E vivem muitas décadas dentro e ainda não conheceram de verdade quem é Deus, porque muitas das vezes lhes é escondido, ocultado. E às vezes esses que ensinam a eles o que eles sabem, também não sabem da verdade, também lhes foi ocultado. Mas sempre existe o maiorão, que sabe da verdade. Mas ele prefere manter as almas fora da liberdade de Deus.
Porque servir a Deus, porque amar a Deus, amar ao nosso Senhor Jesus Cristo, não é prisão. Não, não é sacrifício. É liberdade. É liberdade de verdade. Quando eu estive no mundo, foram muitas idas, muitas idas e voltas, idas e vindas. Muitas experiências, mas eu sei que tudo foi pela permissão de Deus e muitas coisas, eu tirei muitas coisas boas de tudo isso, que me fazem ter a certeza absoluta de quem realmente é Deus. E que Ele pode tudo, que Ele faz tudo do jeito que Ele bem entende. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, independente de qualquer coisa. Independente de terem nos feito mal, independente de tudo. Porque a nossa prioridade é a salvação. É estar mais perto daquele que a gente já ama. E a gente quer agradar, e a gente teme. E a gente teme com tremor. E muito tremor. De estarmos, de repente, fazendo algo que não agrada a Ele, pensando, falando. Estamos sempre tentando buscar consertar os nossos erros. E quando eu estive desviada, eu passei por muitas coisas, sabe, irmãos? Eu fui criada na igreja. Desde os meus 5 aninhos, minha mãe se converteu na igreja batista. Eu, pequenininha, ficava passando por baixo dos bancos, ia pro colinho da minha mãe, dormia e ficava lá. Depois ia pra salinha, depois que eu já tinha um pouquinho de mais idade, com as crianças, enfim, adolescentes e tal. E eu não fui criada em outra religião. Eu fui criada no cristianismo. Mas quando eu me vi interessada pelas coisas do mundo, foi porque a aparência de Deus estava sendo camuflada através de vidas de pessoas que colocavam a aparência do mundo em volta da verdade, aonde se misturava a aparência do mundo, as coisas do mundo estavam todas ali preparadas para envolver aqueles que já conheciam o verdadeiro caminho, que era de seguir a Cristo. Estavam sendo ensinados, no meu caso. E eu me lembro que com 12 anos, mais ou menos, eu fui perdendo a minha pureza. Por quê? Porque foi entrando a desobediência, foi entrando o interesse pelas coisas do mundo, a aparência do mal que estava penetrada dentro de templos feitos por mãos de homens, com líderes que por algum motivo eles entendiam que aquilo era necessário. Confesso que muitas almas com certeza aceitaram Jesus, depois de repente tenham aberto seus olhos acerca de muitas coisas. Creio que muitos estavam sendo uma terra fértil, onde um pouquinho da semente foi plantada e ali foi germinada, e buscaram saber qual a verdadeira palavra, a verdade real, a verdadeira doutrina. Mas eu lembro que estava junto com a família, congregando numa igreja onde era tradicional, onde havia doutrina. E lá, o fundador da igreja, que era a igreja sede, ele já alertava os jovens para que não se contaminassem, para que não fossem naquele lugar. Porque era um lugar onde uma vez por semana eles tiravam todas as cadeiras no meio do salão e eles faziam ali culto de evangelismo, onde se misturava as coisas do mundo, que é a aparência do mundo, com as coisas de Deus.
Ali foi me envolvendo. O que me tirou da pureza. Hoje eu vejo que realmente eu era uma adolescente que não tinha malícia. Muitos amigos meus do mundo falavam que eu era muito ingênua, que eu era muito bobinha, que isso e aquilo. Por quê? Porque eu tinha luz. Eu tinha o amor de Deus em mim. Eu estava seguindo o caminho certo. Eu não estava dentro de mentiras. Ali se era pregado o evangelho verdadeiro, a palavra verdadeira, por amor. Onde as almas iam, por amor a Deus. E não porque tinha, de repente, uma forma de se vestir como do mundo, uma luz ou uma escuridão dentro do ambiente, onde transparecia uma balada ou uma casa de shows, para atrair almas que estavam perdidas. Eu me atraí por tudo isso. Eu lembro que eu ia com a minha irmã e a gente desobedecia o que o pastor já havia falado. Ele não queria que nós fôssemos para lá. Ele já era um homem de Deus, ele foi o fundador da igreja. Ele era muito experiente em tudo que dizia a respeito da verdade. Ele sabia o que ele estava dizendo. Ele sabia o que poderia vir a acontecer no futuro. Ele sabia o que poderia acontecer com as suas ovelhas. E o verdadeiro pastor, ele prega a verdade, ele ensina a verdade. O Deus de verdade e único. O poder desse Deus. E ele cuida das suas ovelhas. Mas a semente do mal, ela foi lançada tantas vezes e lançada de tantas formas a iludir as ovelhinhas, que conseguiram tirá-las do seu rebanho e da obediência a Deus e da doutrina verdadeira. E muitas dessas ovelhas, elas realmente se desgarraram e nunca mais voltaram. O pastor, ele já não vive mais aqui na terra. O Senhor já o recolheu. Mas a obra dele continua lá. E eu fiquei no mundo aprisionada muitas vezes. Foi assim que eu caí para o mundo. Foi através de uma casa de pedra de oração, através de um templo feito por mãos de homens, através da mornidade, se existe essa palavra, o morno, através da aparência do mal, seja nas vestes, o som, a música, modernidade, a liberdade ali. E para quando nós temos conhecimentos do verdadeiro Deus, não importa se a gente está escondendo o cabelo, como eu estou aqui, não importa. Não importa se eu coloco o vestido cobrindo a canela, se eu coloco uma manga lá no pulso, se eu não uso mais maquiagem. A gente não se importa com nada disso. Isso não é nenhuma prisão. E eu lembro que eu cresci usando saia, enfim. E o fato de usar calça, entrar na igreja de calça e dançar dentro da igreja e bater cabeça dentro da igreja. E ali era total liberdade. Mas eu ainda não estava preparada. E a semente do joio foi plantada. E é assim que o inimigo trabalha. Ele vai plantando as sementinhas dele no meio dos filhos de Deus, no meio das ovelhinhas. E quando menos espera essas ovelhas, elas não conseguem mais voltar.
Elas não conseguem mais sair da prisão. E elas ficam desesperadamente indo e voltando, não consegue, tá aprisionada. E eu passei por isso. Irmãs, eu fui criada, irmãos, eu fui criada numa família que eles já tinham se convertido. Com 5 anos minha mãe se converteu, logo depois o meu pai se converteu. Quando isso começou a ter domínio, essa semente foi plantada através, a família nunca mais foi a mesma. O nosso corpo, a forma que nós nos vestimos, é como nossa boca. A boca, ela fala do que o coração tá cheio. O nosso corpo fala do que nós estamos cheios também no coração. Se você coloca uma roupa que não é segundo a vontade de Deus, que não é o que Deus quer, porque se você procurar na Bíblia, você vai achar que na Bíblia é o que Deus quer que a gente vista como Ele quer. E se nós fazemos dessa forma do mundo, aceitamos, é porque dentro do coração tá falando. E o que se envolve com a aparência do mal, e pior ainda, quando envolve a aparência do mal dentro da igreja, dentro da casa de oração, dentro do templo, é pior ainda. É massacrar as ovelhas, né? É um holocausto, é detonar mesmo, é colocar um monte de canhões e metralhadoras ali e exterminar todas as ovelhinhas ali, sacrificar tudo. Misturar as coisas do diabo, as coisas de Satanás, as coisas do mundo, as coisas da terra, dentro do templo do Senhor, da casa de oração, é matar as suas ovelhas, é matar o seu rebanho, é levar todas essas ovelhas para perdição. É você espalhar elas para tudo que é lado, para tudo que é deserto, montanhas, e lugares onde elas não vão conseguir voltar, onde elas podem lutar. De repente elas consigam uma ou outra. Você será responsável por isso. Se você é um líder e está colocando o mundo dentro da tua igreja, e você está omitindo a verdade dos fiéis, você está misturando o povo com a aparência do mal, você está colocando o povo no caminho do inferno. Só que você vai dar conta de tudo isso. Você está levando as ovelhas para a perdição. E eu fiquei desviada várias vezes. Irmãos, eu fui criada na igreja. Eu cheguei a beber, eu cheguei a cheirar cocaína, eu cheguei a fumar maconha. Eu cheguei a usar, a primeira droga que eu usei foi lança-perfume. Por curiosidade, porque tudo que era do mundo ali já estava me atraindo, mas nada já era pra mim, não tinha mais problema. Sabe? Até o ponto de... Eu nunca vou... Não, olha... Em nome do Senhor Jesus, fuja da aparência do mal. Não coloque o mal dentro da sua casa. Não coloque a aparência do mal dentro da sua casa, na vida das suas filhas, do seu esposo. Tudo que é do mundo, deixa no mundo. A aparência do mal, deixa pra lá, deixa no mundo. Se você está dentro de um lugar onde é omitido a verdade, se não te mostram realmente quem é Deus, se tentam se aproveitar da sua ingenuidade, se tem interesses em benefícios deles próprios, financeiros, materiais, pelo amor de Deus, para de colaborar com as obras do inferno, para de colaborar com as obras do diabo. Para com isso. O nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele está acima de tudo. Para com isso. Foi difícil para eu conseguir. Foram muitos anos indo e vindo. Eu queria muito. Houveram momentos na minha vida que eu queria muito acabar com aquele negócio de balada. Trabalhava o dia inteiro, quando era à noite ia pra balada. O que não faltava era balada, era... Enquanto eu estava fazendo, muitas vezes,
Eu falava, meu Deus, eu não queria isso pra mim. Eu não queria mais beber, eu não queria mais fumar. Eu fumava cigarro, eu cheguei a fumar 2 maços de cigarro. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Nojento. Eu não suporto o cheiro de cigarro. Eu lembro que eu chegava perto das minhas irmãs, elas não suportavam ficar perto de mim, porque era muito forte o cheiro. As poucas vezes que eu voltei a morar na casa dos meus pais, eu lembro da minha mãe e eu ficava em abstinência sem cigarro. Minha mãe corria na padaria pra comprar, coitada. Olha o que eu sujeitava, olha onde eu... Olha isso. Os meus problemas com a minha mãe foram outros, mas ali dentro eu não fui criada, eu não cresci dentro de uma família que me ensinava a mentira da palavra, não, na palavra mentirosa, não. A verdade era dita, por mais que de repente não se fosse obedecida ao pé da letra, em certo período determinado. Pelo amor de Deus. Agora você já sabe. Agora você já sabe. Agora eu te peço em nome de Jesus. Para de colaborar com as obras do inferno, porque enquanto você colabora com aqueles que omitem a verdade, quem realmente é o verdadeiro Deus, que ele realmente é poderosíssimo, você está colaborando para que almas vá para o inferno, para que muitas almas vão a caminho do inferno. Não faça isso. Não faça isso. Para de ficar buscando as coisas materiais. Para de ficar buscando riquezas. Para de ser ganancioso. Para com tudo isso. Se Deus te deu o dom de riqueza, maravilha. Se Deus te deu, Ele sabe. Ele sabe para quem Ele pode. Mas não são todos que Deus dá. Não busque as coisas aqui da terra. Busque as coisas do reino de Deus. Busque as coisas do céu. Em nome de Jesus. Não se deixe perder o verdadeiro foco. Não se deixe tirar. Não se deixe enganar. Não saia do caminho. Se você já chegou a Cristo, se você já aceitou, já se converteu, já se batizou e você ama Jesus, mas você ainda não tinha parado para pensar dessa forma, eu te peço em nome de Jesus, ame mais o Senhor, busque mais o Senhor, compreenda mais que você não pode se misturar com as coisas deste mundo, que você não pode se deixar contaminar com o mal deste mundo. A palavra de Deus fala que é pra gente aborrecer o mal. Deus, ele se alegra quando a gente aborrece o mal. O que é aborrecer o mal? Procure na palavra. A gente tem que fugir, aborrecer a aparência do mal. Não é colocar a aparência do mal em pedestal. Não é colocar a aparência do mal dentro do teu guarda-roupa, dentro da tua igreja, dentro da tua casa, do teu trabalho. Você está indo contra. E as coisas de Deus são sim, sim ou não. Não, não e pronto. Diga não. Diga não. Não precisa escurecer a igreja. Não precisa colocar calça jeans, não precisa usar maquiagem, salto alto, roupas mostrando as curvas, não só para mulher, homem também é tão triste. Às vezes eu começo a ouvir uma palavra de algum pregador, de algum líder, e aí eu vejo aquelas roupas grudadas, calças grudadas, camisas, ternos, paletós grudadíssimos, muitas vezes não consegue nem se movimentar direito, com aquele monte de fiel ali na frente. A pessoa tá olhando para quem? Para quem tá falando, tá ali prestando atenção. E tem que ficar, porque ver uma pessoa com roupas grudadas, assim, é ver a pessoa nua. Mostra tudo ali. E às vezes tá tão cheio do Espírito Santo, começa a ouvir a palavra tá tão abençoada. Mas aí quando começa a prestar atenção ali, já não começa, não dá pra continuar.
ele já perde o foco. E a pessoa, se de repente ela tem uma tendência a cair mesmo, ela acaba pecando. E as coisas de Deus não podem se misturar, não, com as coisas do mundo. A gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente vai falar de Jesus. Hoje eu tenho esse discernimento mais absoluto. Eu compreendo porque Deus me mandou colocar o lenço. Tem que ter decência, tem que ter temperança, tem que ter limite, tem que ter ordem. Aqui o foco é Deus, aqui o principal é Deus, o principal é o Senhor Jesus. Não é a minha aparência, não é a marca que eu tô vestindo, não é a maquiagem, não é o salto, não. É Deus. Quanto mais eu morrer para mim, Deus cresce em mim. E se você tá num altar, você tá pregando a palavra, você tá falando das coisas do Pai Eterno, do nosso Pai Todo-Poderoso. Ele precisa crescer mais e mais e mais dentro de ti, mais e mais. Porque você precisa ser a transportadora ali do Espírito Santo para todos. Não é ao contrário. Não adianta aí falar, pegar a verdade, mas você tá vestido de uma forma que você tá fazendo as pessoas pecarem. Se de repente você é mulher, você tá provocando ali tantas coisas. Homens, gente, é muita coisa, tanto a mulher quanto o homem. Não faça isso. Você sabe que existem muitos estilistas que já estão cansados de estarem fazendo tantas roupas ridículas. Isso tudo é inspiração de demônios. Eu vendi ternos durante uns anos e eu quis voltar nesses últimos tempos. E uma das coisas, um dos motivos de eu não querer mais, eu desistir no último instante, quando eu tava ali no processo, um dos motivos foi que eles vendiam ternos super justos, calças super justas. Isso, sabe quando acontecia? Quando entravam clientes que eram muito bonitos e de repente o vendedor era um vendedor que se relacionava dessa forma com do mesmo sexo. E na hora que ele ia para fazer a marcação da calça, do terno, das mangas, camisas, ajustes, ele queria ver o corpo do cliente, que de repente o cliente era muito bonito, ele queria ver o corpo do cliente, entendeu? E ele fazia a marcação bem justinha, ia convencendo o cliente ali. Que eu me lembro, foi assim que foi surgindo. Aí uma aqui foi gostando, o outro foi gostando. E ali ele ia tocando. A gente tem que tomar cuidado com quem toca em nós. A gente tem que ter cuidado com quem a gente beija, com quem coloca a mão na nossa cabeça, quem coloca a mão no nosso ombro, para quem a gente vira as costas. A gente tem que tomar cuidado com tantas e tantas coisas, tantos detalhes. Esse negócio de terno justinho, de calça justinha, camisa justinha, foi assim que surgiu. E foi se proliferando. E é tão triste a gente vê o mundo dentro da igreja. Eu que tenho experiência com isso, e ver os irmãos vestidos dessa forma. Gente, eu já venci tantas coisas, o meu testemunho é tão grande. Se eu nunca tivesse passado por nada, se eu nunca tivesse passado por nenhuma prisão, você poderia me criticar agora de eu estar falando que eu não sei. Mas eu passei por muitas coisas, irmãos, enquanto eu estive desviada. E depois também nas experiências de trabalho, por onde eu passei trabalhando. No meu dia a dia. Toma cuidado. Ao invés de você estar levando as ovelhas para o caminho certo, você está colocando as coisas do inimigo dentro, no meio. Você está plantando a sementinha do joio. Infelizmente. Alguns podem ser fortes, fortíssimos, e ficarem na prisão, aprisionados no mundo e nos pecados, durante um tempo conseguir voltar,
e permanecer, só que muitos outros não conseguem isso. E você será o responsável, de uma certa forma. Não é só o inimigo de nossas almas, porque você já é conhecedor da palavra. E eu deixo esse vídeo aqui. Que Deus abra o entendimento, os olhos de todos. Que Deus abençoe todos os inscritos deste canal, visualizadores. Você visualizou e não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho. Eu sigo muitos canais onde nos últimos dias eu tô indo, eu sempre volto neles e eu não tô mais inscrita lá. E isso não são eles que fazem. Inscreva-se para que possa chegar em mais pessoas. Eu peço em nome de Jesus. Deus não vai te amaldiçoar se você curtir este vídeo ou compartilhar. Deus vai te abençoar. Você vai estar levando a verdade. E teve um irmão que no último vídeo, não sei se é irmão, né? Não sei na verdade quem é, que teve uma época, um tempo atrás, que eu postei um vídeo falando sobre perdão, que nós devemos perdoar até os nossos inimigos. A palavra diz, perdoar o nosso amigo é muito fácil, não é? Amar o nosso amigo é muito fácil, o difícil mesmo é amar o nosso inimigo. E a palavra de Deus nos manda fazer isso. E quem tem o amor de Deus e compreende quem é Deus de verdade e quer a salvação, ele também consegue. E essa pessoa falou que era errada. E você tá colocando, vira e mexe, você surge do nada e coloca no vídeo que eu não perdoo, que não sei o que. Cuidado. Cuidado. Aqui eu não tô brincando, não. Eu não tô brincando falando de Deus, das coisas de Deus. Não. Toma cuidado, porque quem me mandou usar esse canal foi Deus. Toma cuidado. Só isso. E eu te falo, busque ao Senhor Jesus Cristo. Você tá querendo confundir a cabeça das pessoas, tá querendo colocar coisa que não existe, tá querendo falar coisa pra desfocar, pra querer me prejudicar de alguma forma, ou você não vai estar prejudicando a mim. Eu já tô acostumada com tantas coisas, eu já sei diferenciar o trabalhar de Deus e sei diferenciar as guerras, as lutas, as coisas que vêm por causa do amor que eu tenho a Deus. Eu te falo, busca o Senhor Jesus, hein? Você para com isso e peça perdão a Ele. Busque conhecer o Senhor Jesus. Eu te falo em nome de Jesus. Tá? Para de fazer isso. Porque não é comigo que você tá mexendo. E terrível coisa é mexer com as coisas de Deus. Com o que é do Senhor. Pode ser que eu te conheça, que seja algum conhecido meu. Não sei. Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Toma cuidado. Toma cuidado porque mexer com Deus é coisa séria. Que Deus abençoe a vida de todos. Em nome do Senhor Jesus, eu amo em Cristo. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, tudo que você fizer, que o Espírito Santo esteja sempre ali, presente. E o amor que você tem a Deus possa crescer mais e mais e mais a cada dia, a cada instante, a cada momento, que você aprenda a glorificar a Deus em todos os momentos, em absolutamente tudo. No excesso de bênçãos, na falta, na tristeza, na alegria, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, que você ame Deus, continue amando Deus mais e mais e glorificando a Ele mais e mais em absolutamente tudo, todos e sobre quaisquer circunstâncias, tá? Deus abençoe, shalom, shalom, Deus abençoe.